bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos assistindo. Nós resolvemos tomar conta do UpaCast. Colocamos todo mundo para correr, expulsamos Vitor e Alex e dominamos porque é o mês de março, o mês da mulher. Né, dia 8 foi Dia Internacional da Mulher e nós resolvemos dominar o estúdio e viemos conversar um pouquinho, né, bater um bate-papo, né, meninas? Fazer um bate-papo diferente aqui, voltado para as mulheres. Mas isso não impede que você, homem, escute também, assista esse episódio, porque pode ter mensagem para você também aí. Com certeza. Maridos, filhos, pais. Por favor, fiquem com a gente até o final. Sim, com certeza. E vamos começar falando dos nossos patrocinadores, Dê? Vamos. Nossos patrocinadores que acompanham a gente aí durante todo o tempo de caminhada. E graças a eles, a gente constrói um UpaCast cada vez melhor. O nosso primeiro patrocinador de hoje é o Terço na Mão. Terços personalizados, feitos pela Luana. Você pode encomendar seu terço com ela no Instagram, @terco.namão, sem o acento, tá? Terco.namão. São terços feitos com muito carinho, né, muita dedicação e, o mais importante, né, para quem está acompanhando aí essa temporada, sabe que está rolando um sorteio na nossa página do Instagram, que é um terço personalizado. Então, você pode entrar lá, temos o nosso post oficial. Deixa eu Abra aí, amiga, pra gente ver. Abre aí. Que santa que é essa? Santa Josefina Baquita. Um terço personalizado. O que você tem que fazer para participar desse sorteio? Você vai entrar lá, vai seguir a página do podcast, vai curtir o post e também comentar, marcar 2 amigos. E é amigo, tá? Não adianta marcar famoso, página nenhuma. Marca o seu amigo, aproveita e evangeliza ele compartilhando o post do UpaCast e mostrando para ele aqui o nosso podcast. E até o final da temporada tem desconto, né? E temos desconto até o final da temporada. No Terço na Mão, você falando que veio pelo UpaCast, você tem um desconto especial. Entra lá em contato com a Luana. Temos mais algum, Rafa? Temos, sim. Temos também um que, olha, sou suspeita para falar, sua afilhada, né? Marcos Carvalho, queijos, biscoitos e variedades. Para quem aprecia a qualidade e sabor em cada detalhe, os produtos do Marcos são uma verdadeira experiência para o paladar. Queijos e biscoitos deliciosos e muitas outras delícias esperam por você, viu? E o melhor, ouvintes do UpaCast ganham 20% de desconto exclusivo. Não perca essa oportunidade, tá bom? Entre em contato com o Marcos pelo telefone 11 97188 0220. Vou repetir. Repita! 11 9188 0220, tá bom? Não percam. E é isso aí, gente. Hoje o bate-papo vai ser diferente, mais descontraído. A gente tomou as rédeas aqui justamente porque no mês da mulher, nós 4 entendemos que era importante falar sobre a mulher dentro da igreja, né? Acho que nada melhor do que nós, as 4 mulheres por trás, né, desse podcast. Estão sempre os meninos aqui na frente, o Bruno atrás das câmeras comandando, mas até eles mesmos falam, né, não sairiam, esse podcast não sairia se não fosse a gente cuidando dos detalhes. Mas, Dê, antes de iniciarmos, vamos falar um pouquinho, né? Qual é a nossa função atrás das câmeras? Com certeza. Indo nessa linha, né? A gente faz muita coisa por trás. Sheilinha, o que você faz? Então, eu entro em contato com todos os convidados. Mensagem especial. Mandando mensagens especiais, cuidando, né? Tendo todo o zelo e carinho e amor com todos os nossos convidados, né? Para que, quando chegue aqui no dia da gravação, a gente tenha tudo preparado com muito amor e carinho para recepcionar todos. E também, junto com a Grace, nós temos contato com os patrocinadores. Isso. Nós que alinhamos, né, Grace? A gente, né, tá nesse
nessa temporada, né, a gente até abriu para eles virem, né, assistir as gravações, aí foi montado um grupo para poder estar organizando toda essa parte com eles. E você, Dê? Eu, nos bastidores, junto com a Rafa, a gente fica tirando algumas fotos aqui. Então, quando vocês veem fotos ali por trás, eu dei uns cliques, a Rafa deu uns cliques. Participo da parte de vídeos, dos cortes. A gente vai melhorando com o tempo, assim, né? Aprendendo mais umas coisinhas, mas ajudo com os cortes. E um pouco da página do Instagram. Algumas coisas eu vou lá, dou uma postada, porque tudo aqui é nessa parte meio Movimenta, compartilhada, né? né? Dou uma movimentada na... Todo na mundo faz um página. pouquinho. Não tem algo específico, só a dessa aposta. Uhum. Um ajuda o outro. Um ajuda o E outro. Rafa? Eu já cuido mais da parte do TikTok, e às vezes cuido um pouquinho do Instagram, ajuda a Dessa. Como a Dessa já disse, a gente tira algumas fotinhas, faz alguns vídeos. E nós 4 organizamos um pouco da decoração, né? Ah, sim. Da decoração, da organização, das comidinhas que tem por trás. Tem toda uma preparação. O pessoal chega aqui, senta e grava, mas antes de tudo tá a gente na correria aqui montando, pondo toalha, vendo onde vai ficar as imagens, cada detalhezinho a gente que coloca. E por trás, na hora da gravação, a gente está sempre, né, colocando água, colocando Dando cafezinho, Sheila suporte, fazendo né? café, dando suporte. passando as pouquinho perguntas do Insta. Quando a gente abre caixinha lá e vocês enviam, a gente fica aqui. Por isso que às vezes, gente, os meninos estão olhando no celular, né? Às vezes a gente mandando, olha, apareceu tal pergunta, né? A gente se comunicando com eles para também não ficar passando aqui toda hora na frente da câmera. Então a gente vai ajudando eles a conduzir esse episódio. E hoje, né, a gente fez o inverso. Deixou eles atrás das câmeras e viemos nós para cá. É isso. E aí, para começar, né, nesse Dia da Mulher em especial, nesse mês da mulher, a gente queria falar um pouquinho com vocês sobre qual que é o papel da mulher dentro da igreja. Quem quer começar falando um pouquinho? Então, porque todas nós, né? Eu acho que das 4, eu fui uma ovelha um pouquinho desgarrada em algum momento. Eu dei uma fugidinha, me arrependo, sim. Até o não meu se último arrepende, fio não. do Vou te cabelo. corrigir. Ah, Tem coisas que acontecem na vida para quando a gente volta, a gente dá valor ao que a gente está vivendo. é verdade. Então você não seria a Sheila de hoje se você não tivesse passado pelo que você passou. Porque, como todos falam, era a Sheila do Antigo Antigo Testamento e agora a Sheila do Novo Testamento. Você não seria a Sheila de hoje se não fosse a Sheila do passado. É verdade, isso é isso. verdade. Ela te trouxe até aqui. Sim. Todas nós, né, estamos na caminhada em Cristo. Vocês 3 desde muito nova, né? Eu acompanhei desde pequena minha mãe, mas não era aqui, era na São Judas. Eu ia com ela e aí minha tia morava ali próximo, né, à comunidade São Francisco. E aí foi aí que a gente conheceu a paróquia e veio para cá. Mas desde, sei lá, eu fiz catequese na São Francisco, uns 9 anos. Então faz bastante tempo já, uns 20. Socorro! E você, Dê? Eu tô aqui desde sempre, eu nem lembro. Eu fui batizada aqui, eu fiz catequese aqui, crisma, casei, tudo aqui. Eu só não fui batizada. Não, eu fiz tudo aqui, então tô desde sempre. Também dei umas fugidinhas, assim, às vezes não queria vir na missa, tal. Rebelde. Mas, desde que eu me lembro por gente. Eu vinha com os meus avós, minha mãe. Muito bom. Também cresci aqui. Como bobagem, né? igual a Dessa, fui Nosso batizada, bebezão. fiz catequese, crisma, tudo aqui, né? Sempre morei aqui próximo, na nossa paróquia, né? Nossa Senhora Aparecida dos Três Marias. E não pretendo tão cedo sair daqui, não. É isso. Certo? Isso aí. Não, minha primeira Eucaristia foi, na verdade, assim, eu fui batizada, mas, né, não foi na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quer dizer, não tive um batismo assim que nasci. E meus pais, leigos, não entendiam a diferença, né? Achavam que era tudo a mesma coisa, e eu fui batizada. E meus pais sempre foram aqueles católicos que falam assim, eu sou católico, mas
eles não serviam, não participavam 100%, mas foram criados, né? Pelos pais, que, como católicos, eles não tinham esse entendimento, né? E nós viemos para... Quando eu fiz a primeira Eucaristia, eu fiz na Paróquia Santa Generosa. E aí eu descobri, foi aí que eu descobri, 2 anos de catequese, que eu não era batizada. Aí você se batizou. Aí tive que me batizar. Mas foram os mesmos padrinhos? Não. Você escolheu outros? Não, porque não tinha contato com meus padrinhos. Entendeu? Sei como é. Não tem muita lógica eu não ter Escolher contato com os os meus mesmos padrinhos. pessoas. Aí os meus padrinhos, hoje é meu tio e a ex-esposa dele, né? A Nira. Aí eles me batizaram para eu poder receber a primeira Eucaristia. Aí recebi lá, fiz 2 anos de catequese, mas meus pais, como eles não frequentavam, eu não entendia porque eu era obrigada a frequentar. Então eu ia para a catequese, porque se não faltasse, ganhava uma caixa de bombom. Uma criança. Uma criança, né? Não, porque Eu só meus queria pais não caixa de vão, por que bombom. eu tenho que levantar obrigada para ir? E era toda terça-noite a catequese e no domingo eu tinha que levantar cedo. E eu lembro que a minha amiga, Vanessa, ela ia me acordar todo domingo. Falou, você vai, não pode faltar. Eu agradeço muito a ela. E logo depois nós viemos aqui para a Zona Leste, viemos morar para cá. E foi aí que a minha irmã, ela já veio, fez a primeira a catequese dela aqui, recebeu a primeira Eucaristia. E aí ela já foi fazendo amizade, conhecendo todo mundo. E eu falei, eu vou lá ver como é que é, né? Vamos ver qual é que é. E aí foi quando eu comecei a namorar o Alex, eu falei, você vai também? E fizemos o Crisma juntos. Aí ficamos um tempo, casamos, e aí foi quando eu dei aquela afastada. Sabe? Eu vou na missa quando der vontade. Porque eu trabalhava muito. A desculpa era que eu trabalhava muito. Uhum. Eu trabalhava muito, então eu tinha que dormir. No domingo era o único dia para dormir até tarde. Então, eu deixava para lá. E quando a Rafa nasceu, aí o Alex recebeu o convite para vir para o teatro do UPA. E aí o Alex, eu vou, tem problema? Eu falei, não, que aí vai. É você, sua vida, eu não vou. Aí ele ainda participou de alguns ensaios. Aí depois, não, vamos lá para conhecer. Aí eu fui para conhecer, aí o teatro me conquistou. Eu sempre gostei, e aí conquistou. E aí eu falei assim, não, se é para fazer, vamos fazer direito. Né? Nós vamos servir, nós vamos estudar, nós vamos aprender. Não é, como a gente fala, né, de qualquer jeito. Tem que servir de direito, entregar a sua vida. Né? Foi aí que eu falei assim, o que eu falava que faltava, eu achei, novamente. Eu só não tinha entendido o que eu já tinha achado, que eu já tinha encontrado, que o Senhor estava só me esperando. Sempre me esperou. E eu não tinha entendido isso ainda. E aí eu compreendi e não estou aqui até hoje. E foi através de um serviço para a comunidade, de algo que tinha aqui para você fazer, Sim, que te trouxe de volta. sim. Eu falo que o teatro, ele me levou a compreender e ser preenchida pelo verdadeiro amor. Amém. E a Rafa, né? Tinha 2 né? anos. De lá pra cá, a Rafa tá aí, Tá sempre. sempre, né, Rafa? Sim. E você, Rafinha, como é que foi, assim, crescer? Como que você olha a vida que você tem hoje? Eu acho que, assim, eu ainda não tenho muito o que dizer, né, sobre a minha vida. Porque você ainda é uma jovenzinha de 15 anos. Ainda tenho meus pequenos você 15 tem que anos. dizer sim. Mas eu cresci aqui, fiz minha catequese, fiz de sábado, ao invés de muita gente que fez de domingo, eu fiz de sábado. Fiz minha crisma 1 ano antes, fui pedir a permissão do padre. Falei, padre, deixa eu fazer, todo mundo está fazendo, eu não quero fazer longe dos meus amigos. Aí ele deixou eu fazer. Foi como eu cresci na igreja, sempre estava ali. Ele via que eu tinha um interesse, ele ia deixar. Aí eu fiz a crisma, E você sabia o que era, né? sabia o que era. Fiz a crisma. Foi ensinada desde Desde pequena. Não, desde que nasceu, né? Mas vivendo a partir dos 2 anos. Sim, desde pequena. Fiz a crisma, depois não, no mesmo ano veio o retiro do UPA.
né? Que se você não fez, eu recomendo. Vai ser em setembro. Vai ser em setembro, 12, 13 e 14 de setembro. É um retiro que foi maravilhoso. Eu nunca esperei passar por aquilo. Já ia, quando era pequena, ficava ali se escondendo, né, dos encontristas. Mas, desde o último que eu fui, que era 2019, eu ficava assim, fazendo as contas, para saber qual que era o retiro que eu ia fazer. Ansiosa. Aí, ansiosíssima. Quem diria que em 2022 eu ia fazer? Fiz o retiro. E o curioso da minha família é que meu pai entrou no UPA pelo teatro, minha mãe entrou no UPA pelo teatro e eu entrei no UPA pelo teatro. Nós 3 entramos no UPA pelo teatro, nós 3 passamos pelo teatro e, tipo assim, eu acho muito curioso porque eu tive uma paixão pelo teatro desde pequena, por ver eles. E quando eu entrei no teatro, nossa, foi uma realização. Hoje em dia não sou mais do teatro, sou da Sua Imagem, estou muito feliz na Sua Imagem. E pretendo, né, continuar uma Conhecer vida, todas as equipes. conhecer todas as equipes. Sou coroinha hoje em dia. Estou muito feliz, né, com isso. Também não pretendo sair tão cedo. E é isso, quero continuar aí para sempre. Você se tornou coroinha porque Deus quis, né? De primeiro eu não queria. Depois de muita insistência e depois de muitas frases que me fizeram refletir, eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver como é que é. Tipo assim, eu entendi, Senhor. Ok. Eu entendi. Depois de muita insistência, acho que Jesus você só tá assim. gostando? Tô amando muito. É muito bom. Ai, muito bonito te ver servindo. É isso que eu ia falar. É lindo ver ela servindo. A postura que ela tem. Não desmerecendo os outros coroinhas. É porque é assim, né? Ó, É a Rafaela. Ela é a minha noivinha. Então, pra quem não sabe, eu fui noivinha da É. Grace do Bruno. Em Meu 2018, né? É. Meu xodó. 2018. E você, Grace? Contou. Contou. Mas e a sua vivência É, como mulher na especifica. igreja? Eu entrei, depois ali fiz o crisma. Foi mais no crisma, porque depois eu fiz a catequese com uns 9 anos, mas eu vinha com a minha mãe, mas aquela coisa de criança, né? Achava chato. E aí, com acho que 14, 15 anos, ela falou, você vai fazer o retiro. Aí eu falei, não quero, eu não queria de jeito nenhum. Ela tentou 1 ano antes de eu fazer, eu fiz o 15º. Ela tentou o 14º e eu não queria. Falei, não quero. Eu só vou se meus amigos forem. Tanto que, acho que uma grande maioria sabe, mas bastante gente veio através de mim. Porque eu lembro que na época eu era bastante amiga da Dinha. E aí eu chamei ela, aí ela chamou o irmão. E aí eu chamei uma amiga minha da escola, a Gé, hoje ela não está mais, mas ela tocava e tudo no retiro. E aí a Gé chamou a Adriana, que foi, virando... Tipo, um foi puxando o outro, um foi né? puxando o outro Uma e a gente corda. vinha todo domingo. E aí a gente vinha, mas, né, até conhecer o primeiro amor ali no retiro é transformador. Aí depois que eu vivi o retiro e conheci, tive acesso àquele primeiro amor, nunca mais saí. Tentei há 1 ano, né, dar uma escapadinha. No ano que minha mãe faleceu, eu não queria participar. E aí eu falava, eu não quero ir. Eu não estava nem vindo para a igreja. Revolta, né? Todo mundo se revolta num momento da vida. O meu foi esse. Eu não queria participar, eu não queria ir para o retiro. E aí eu lembro que o Maia e a Lu pegaram bastante. Não, você vai. E aí aquele retiro também foi bastante transformador. Que eu lembro que foi em dezembro. Ela faleceu em setembro e o retiro foi em dezembro. E aquele retiro foi bem especial, bem único. Jesus me puxou pelo laço. Agora você não escapa mais. Agora você não escapa. Agora. Aí eu lembro que eu não lembro se foi no mesmo ano que a Lu passou. A Lu era coordenadora da liturgia. E eu não lembro se foi no mesmo ano que ela passou ou se foi no ano seguinte. E aí eu fiquei, acho que 2 anos coordenando a liturgia. Aí depois eles colocaram uma regra de mudando era todo ano, a cada 2 anos, e aí depois passou várias pessoas. E voltei, de novo. A liturgia. Assim como vocês amam servir no teatro, a liturgia é sem igual, ela tem meu coração. A gente brinca, né? Uma vez liturgia, Não dá, sempre liturgia. Foi a primeira equipe que eu servi.
Aí eu saí, fiquei A 2... primeira equipe a gente nunca esquece, nunca esquece. né? A primeira Não adianta, equipe. Não adianta. Eu servi depois cadeça uns 3 anos na secretaria. eu fiquei... Acho que a gente serviu 3 Nossa, anos eu juntas. fiquei bastante tempo na secretaria. A gente serviu juntas, sendo liturgia e sendo secretaria, os dois. Antes podia. E aí... Já deu Acho que eu- a gente serviu aqui. Aí... A Bessa fazendo as acho que contas foi aqui. mais. 7 anos. Eu Foi. fiquei 7 anos O na Gé era liturgia. coordenador. Nossa, gente, não te deram demissão? Naquela época ó, não tinha eu fiquei regra. 10. Não Entendi. tinha Eu fiquei regra. 10 anos na liturgia. 10 anos na liturgia. Eu fiquei Nossa, do 10º. e pra sair eu fui, tipo... Pelo amor de Deus, Não, não eu me também não tira. posso falar, né? né? Porque eu fiquei um bom tempo no teatro. Não, eu fiquei 10 anos. E aí me tiraram e me colocaram, na época, na Copa. Aí teve a pandemia. Aí quando voltou, eles remanejaram algumas pessoas, aí eu fui pra secretaria. Aí eu fiquei, acho que 3 anos, né, Dê? Uns Não 3 escapou anos. de mim, gente. Fiquei. Mas eu na secretaria eu falava, eu quero voltar pra liturgia, eu quero voltar pra... Nós começamos falando, né? Da nossa vivência, um pouquinho, né? Porque ainda tem muita coisa para falar, né? Nossa. De uma forma simples e objetiva sobre o papel da mulher na igreja, né? Mas eu acho que até aqui a gente foi dando alguns exemplos, né? O papel da mulher na igreja, ele vai desde o servir, que é o que nós fazemos, seja, né, no grupo, a gente serve, a gente serve na missa, a Sheila faz leitura, faz comentário, o Rafa é coroinha. Você é ministra. Eu sou ministra agora, antes eu fazia leitura. Grace, Sabia. leitura. Vamos lá, Grace. Vamos lá, Grace. Eu tô com Isso é o cúpulo. Não tava na Eu pauta. estou me sentindo coagida. Não, mas, ó, não se sinta coagida. Você serve a sua igreja. Você tá De aqui, outras formas. de outras Sim. formas, não há só uma forma de servir. E fora, né, vocês estavam falando da família de vocês, né? A Sheila casada, a Grace casada, você é filha. Eu tenho muita vontade de fazer leitura, mas tenho muita vergonha. O medo e a vergonha ainda me dominam. Vamos lá. Infelizmente. Tem que assim. Mas eu tenho muita na hora que vontade. precisa. Ó, eu vou fazer. Até hoje eu tenho dor de barriga. Não, Imagina, Grace, gente. tem que ser assim. Normal. Vou te falar a minha experiência. Tem que ser só chegar lá Só e ler. vai. Porque no retiro do ano passado, fui cobaia, assim, viraram e falaram assim, não tem gente para fazer o comentário. Aí eu olhei, nunca fiz comentário na minha vida. Eu falei, misericórdia. Ninguém se manifestou. Aí eu tava do lado e falei, tá bom, eu faço, só me arrumo um Deus conosco. Fui, errei. Mas fiz o melhor que eu pude. E foi. Assim, não tive nem Também tempo já de errei. me preparar antes. Também eu já peguei errei e lá, sobrevivi. Sou eu peguei o Deus tenho conosco e fui orgulho. na hora, Tô assim. orgulhosa. Conheço a missa? Conheço missa, mas, gente, dá muito nervoso, assim. Se você não se prepara agora, pegar a leitura, vamos, Grace, a gente... Vou te falar, o frio Minha na hora vai barriga, chegar, talvez. o frio na barriga é sempre o mesmo. Toda vez. Imagina. O frio na barriga é sempre o mesmo. Eu vou de arrasta lá no altar, gente. Nossa, minha pressão vai... Tô sentindo Não, e a pressão assim, indo gente, embora. um detalhe, tá? Aqui, tanto a Grace como a Andressa, elas conheceram o amor da vida delas aqui. Na paróquia, né? Aqui. Foi Não aonde? foi aqui? Não. Foi aqui, Não não. foi aqui? Não Então foi conta aqui. essa história direito, porque Socorro, Jesus. Não. você trouxe ele, então. Eu trouxe ele. Ah, então tá tá. bom. Eu conheci o Vitor A aqui. gente Você tinha- conheceu é. o Vitor aqui, né? Você... Não, eu conheci... A gente tinha uma amiga em comum. Ah. E aí, ele... Como, né, homem, né? Não se mexia, cara. E eu, e aí, meu filho, vamos se ver. E ele, vamos ver. Vamos marcar. Aí, um dia eu marquei com a minha amiga e fui na casa dele. Olha que audaciosa. Foi assim que ele me conheceu. E desde então estamos juntos. Então vocês começaram. Você trouxe ele para a paróquia, é isso? Mas demorou. Eu fiz o 15º, você fez qual? 18º. Só no 18º 3 anos 3 ali. anos. que a bênção, que eu Deu convenci sim. a bênção. A mulher sabe a A benção hoje é meu afilhado. Você vê. Não, Você foi perseverante. uma hora vai, eu pensava. Ele reclamava muito, não, você não sai da igreja, você só vive na igreja. Pô, vai pra igreja de novo. Mas quem Aí eu tá falei, fora, querido, né? você tem que ir pra você Vê. ver. Muitas vezes não entende. Ele já fez o retiro ou não?
Ele fez o retiro primeiro, depois ele fez o crisma. A Ah, eu Fábia- lembro, porque eu dei crisma pra ele. Isso. Sério? Eu dei crisma pro Bruno. Ele aí fez é no ano verdade. seguinte. E aí eu mãe, sempre você não olhava ele, mas Também. como ele vai trabalhar e ele vai fazer tá fazendo crime, não sei o quê, porque ele tinha feito um ano antes, verdade. Ele fez crisma no ano que a gente casou, em 2018. Porque eu falei, tem que fazer. Pra gente casar, tem que fazer. Foi lindo o casamento deles, É. tá? Sim, Aí foi. ele fez. A Rafa foi a daminha. A Daminha Foi era lindo. linda também. E você conheceu o Vitor como? Então, né? Frequento aqui desde que nasci. O Vitor frequentava mais o São Francisco. E aí eu vi um dia ele simplesmente na igreja aqui na paróquia mesmo. Eu estava fazendo leitura. Aí eu bati o olho no menino. Eu falo que ele era o menino emburrado. Tava lá de braço cruzado, moletom assim encostado. E aí eu falei, nossa, que bonitinho. Mas, gente, foi só isso. Porque eu não sabia quem era, não sabia nome, não sabia nada. E passou. Aí eu postei uma bela foto. Ele é marrento, mas é bonito. Mas passou. Também nunca mais vi. Não sabia quem que era. Aí eu postei uma foto no Instagram com uma blusa de São Bento. E ele comentou, nossa, que blusa bonita. Acho que eu também tenho uma, alguma coisa assim. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui ver de onde que era o indivíduo, né? Eu falei, como assim, né? Tá comentando a minha Quem foto. é? Quem que é? Eu falei, nossa, Despertou a um menina da interesse. igreja. Começou a falar pela igreja. Aí a gente foi indo. A gente se encontrava, às vezes, na missa aqui de manhã, mas era tipo só assim, oi, tudo bem, não sei o quê. Aí, por coincidência do acaso, que não foi tão acaso, a gente Deus, se né? encontrava no metrô, tipo, eu estou indo trabalhar um pouco atrasada, mas aí a gente se encontrava no metrô, ia junto, um pedaço do caminho, e foi indo. E até estamos aqui hoje, casados, Ai, que completando bênção. quase 11 meses de casado. Ai, Ah. que lindos. Mas foi muito bom, assim. O casamento deles também foi. Foi lindo. A gente Lindo. estava Foi comentando top. aqui antes de gravar, né? Do papel da mulher na igreja, inclusive, é parte de oração. E eu sempre pedia para Deus, eu falei, eu quero algum homem bom para eu encontrar, alguém para, tipo, eu namorar. Eu já estava com 21 anos. Não tinha namorado, não estava com namorado nem nada. Eu falei, eu queria alguém para encontrar, namorar, não sei o quê, e queria alguém bom para me casar. Mas, gente, eu não pensava em casamento. Você casou quantos anos? Com 29. Eu tinha que casar antes dos 30. A meta. Foi uma meta A que meta. você estabeleceu pra você mesma. Antes dos 30. Aí eu falei, tá bom, mas eu pedi a alguém que entenda que eu frequento a igreja, que aceite, né, tal. Mas eu não imaginava que Deus ia colocar na minha vida alguém que participasse da igreja também, né? E para mim isso foi uma bênção, porque às vezes ele me puxa mais do que eu a ele. Ele fala que eu puxo ele para cá, que não sei o quê, que eu incentivo, mas é ao contrário. E ele nem sabe disso. Ele que me incentiva mais, ele que coloca nós como casal para rezar. Porque assim que a gente casou, a gente sempre falava, a gente precisa rezar junto, a gente tem que ter uma vida de oração juntos. E aí é aquele negócio, né? Preguiça do dia a dia, você fala, hoje esqueci. Aí você vai dormir, esqueci hoje também, esqueci. E aí ele falou, não, a gente vira uma precisa, rotina. vira uma rotina Vira de uma não rotina fazer. de não fazer. Aí a gente colocou. Então, para mim, isso é muito bom. Assim, acho que se não fosse nós termos nos conhecido aqui, talvez eu não tivesse isso, sabe? E para mim era muito importante. Então, eu só agradeço a Deus por isso. Mas foi Você muito tem, bom. Sheilinha? Mas eu Essa puxei oração ele. em família? Nós não, já tem um tempo que nós não oramos os três juntos. Mas nós nos abençoamos em todos os momentos. Para dormir, para acordar, para sair, Pra voltar. para às voltar. Nós temos O hábito. esse hábito de nos abençoarmos sempre. Aí a Rafa, depois do Crisma, também pegou o hábito de pedir, né? E o respeito, de pedir a bênção para os padrinhos de Crisma e os padrinhos de batismo, porque não tem tanto. A gente tem muito contato, mas moram mais distante, né? Porque São Paulo é enorme, né? Então eles moram na Zona Sul e nós moramos aqui. Então não vê presencialmente como vê os padrinhos de Crisma, que é a minha irmã e o meu cunhado. Mas aí ela acabou criando o hábito também de pedir a bênção para os avós,
para os tios. Não, é uma forma de respeito, porém, né, de um abençoar o outro, que é o que a gente aprende, né? Nossa, a isso se fazer. perdeu hoje em dia, né? Eu tô Sim. pensando Sim. aqui, eu não peço a benção pra minha Ela pede a madrinha. bênção, Eu também não. ela beija a mão dos padrinhos, os padrinhos beijam a mão dela, os avós também. Ai, tá aí, ó. A próxima vez que eu ver minha madrinha presencial, eu vou pedir a benção. Ela vai ficar E aí- meio sim, mas eu vou pedir. A gente aprendeu que. A gente aprendeu assim, né? Eu não lembro quem que falou pra gente. Mas falou assim. A frase vai com Deus geralmente se fala pro. Vou falar assim, mas acho que vocês vão entender. Pro morto. Vai com Deus, para ele subir aos céus com Deus. Quando você vai sair de casa, por exemplo, o Vitor vai sair de casa. Você vira para ele, você pode falar, Deus te acompanhe, porque Deus vai ir junto com ele, no dia dele. Aí a Não gente quero sempre mais ir fala, com Deus. Eu quero Não, um e dia, assim, não agora. um dia, Sempre não fala, dia. Deus te acompanhe. Pra E- Deus acompanhar Em você. casa, se ela estiver dormindo, Tem a que gente tem que abençoar. chamar e abençoar, e ela abençoa a Acordar. gente. É a mesma coisa se sair. Não sai Fala, sem abençoar. Você não me acordou para me abençoar? Tem confusão em casa. Fala, como assim você sai de casa sem ser abençoada? Isso não existe. Entendeu? E assim, pra mim e pro Alex, eu falo que aconteceu. Teve todo um caminhar. Porque, igual, você estava contando que você conheceu o Vitor aqui. Vocês, né, se conheceram, namoraram, aí noivaram. O Alex, eu falo que tudo que eu aprendi, eu entendi, eu busquei dentro da igreja, eu fui aquela pessoa que eu tive que absorver, compreender para, tipo, executar. Porque o Alex e eu, nós fomos casados no civil. Nós casamos no civil. E não casei na igreja porque eu era meio rebelde, sabe? A minha sogra, a minha mãe... Foi uma confusão a história do casar na igreja. E eu, rebelde, eu falei, então, já que vai ter confusão, eu não vou casar na igreja. Não quero. Não quero. Aí casei no civil e nós ficamos muitos anos casados somente no civil. Hoje nós somos coordenadores da reunião de casais, junto com a Vivi e o Fabinho. E quando nós fomos pedir autorização para o padre, ele falou que sim. Primeiro ele só falou que sim. Monta e apresenta. Vocês 4 podem apresentar para a gente. E nós apresentamos, né, a forma que nós tínhamos em mente. E aí ele veio com uma outra proposta. Quando ele me deu a proposta, eu olhei assim com uma cara assim para ele, tipo, Não tô o senhor tá me acreditando. tirando. Isso não vai Eu dar montei certo. uma pauta enorme O Alex nesse dia precisou trabalhar, no não estava. PowerPoint. O Brincadeira. Fabinho e a Vivi olhou, concordo, o senhor tem toda a razão. E eu fiz aquela cara, tipo, vocês são tudo louco. Não vai dar certo. Mas é aquela coisa, né? Deus já tinha colocado no coração do Padre Morelli como seria. E aí, depois de um tempo, a gente conversando, e aí ele falou assim, eu dei muitos casais e muitos fiéis precisam viver primeiro para depois entender. Ele falou assim que foi o seu caso de muitos outros casais que para ter o matrimônio, querer o matrimônio, precisava entender a importância do matrimônio para a família, né? E aí ele falou assim, vocês primeiro precisaram entender a importância, o servir do matrimônio, para poder falar assim, hoje estamos preparados para o matrimônio, o verdadeiro matrimônio, né? O sacramento. Então, aí depois de quase 20 anos, 19 anos, casados no civil, nós recebemos o matrimônio. Outro casamento muito lindo. Eu vi, eu estava lá. Eu fui madrinha. Fui da minha. Ah, jura? Ah, Se eu não com fosse, ia ter aliança. confusão em casa. Né? Eu Nada mais do que As justo, né? alianças. A filha entrando com as Então, alianças. eu falo que, assim, ao meu ver, eu sempre soube, né, aprendendo, estudando da importância da mulher dentro da igreja, quando fala, né, que a mulher edifica sua casa. a sua casa, a mulher é o pilar
né? Mulher edificular. Edificular, isso. E a mulher é o pilar de uma relação. Aquelas frases, né? Por trás de um grande homem. Tem uma mulher. Tem uma grande uma mulher. grande mulher. São frases de efeito, mas que são verdade. Porque, assim, igual nós falamos, nós estamos no bastidores. Falam ali do dia a dia. É o dia a dia. O nosso servir é o servir a estrutura, né? A estrutura. O nosso servir, seja no matrimônio, você como ministra, A Rafa, Rafa como filha. como filha, Filha, que é coroinha. coroinha. Tem todo um construir antes de nós chegarmos e participarmos de uma celebração. Para que o nosso Salvador viesse, Precisou de uma mulher. precisou de uma mulher. Que eu falo que Maria, eu me espelho muito em Maria porque o silêncio dela, né? O silenciar. Eu falo que eu sou uma pessoa muito explosiva. Quando eu olho, eu já, puf, falei. Falou. Aí eu falo assim, eu falei, o silêncio, eu preciso aprender a silenciar, a respirar, a pensar, colocar em oração. Hoje eu trabalho muito mais isso, eu persevero muito, né? Mas eu falo assim, eu brinco, às vezes eu saio estressada com algum acontecimento, né? No grupo, por exemplo, no UPA, ou no reunião de casais, no UPAcast. E eu chego em casa e falo assim, pô, Alex, ainda bem que tô lá por Jesus, hein? Olha. Não é por causa deles, não. Aí depois eu falo, perdão, Senhor. Mas o Senhor tá me ensinando a silenciar. É o silêncio que eu falo assim, Maria, em nenhum momento ela murmurou. Quando ela disse sim dela, quando o anjo, né, veio e disse sim para ela, proclamou para ela, em nenhum momento ela Ela não hesitou. Ela não não hesitou. Pensou. em nenhum momento ela murmurou vendo Teve medo. o Calvário de Jesus. E ela ali, ela já sabia, ela já sentia no íntimo dela, no coração dela, o que ela passaria junto com seu filho. Não é um terço do que Jesus deu a vida por nós. Mas eu fico pensando no quanto foi difícil, mas o quanto ela sustentou em oração e no seu servir, ali do lado, só acompanhando. Só não, né? Porque o íntimo dela, o servir dela como mãe ali do lado. A gente não aguenta nem ver nossos filhos doentes. Imagina ver um terço do que ela viu. A Elô, E quando já fica sabia, doente, né? eu já quero, meu Deus. Ela já sabia. Ela sabia que não seria fácil. Amém. Arrepiei. Ai, ai. Ó, antes da gente continuar, eu tenho uma pergunta para Grace. Antes de fazer para ela, a gente vai falar dos nossos outros patrocinadores que continuamos aqui. Temos Amor Ágape, moda católica, que vocês já conhecem, porque a gente sempre fala, sempre está com camiseta, sempre está aqui falando, mostrando, que são as camisetas católicas maravilhosas que a Vivian vende. Evangelizar por onde a gente anda. Por onde a gente anda aqui, ó, gente. Estou com a camiseta, é lindo ser católico. E temos desconto especial para quem chega para falar com a Vivian, falando que veio do UPAcast. São 10% de desconto nas camisetas. A Vivian tem moletom, tem roupa para adulto, para criança. Eu dei de presente um bodyzinho tão Coisa fofinho, mais linda. muito lindo. A Elô tem camiseta também, né, de criancinha da A Elô Vivian. teve body, tem camiseta, tem Tem pijama. Tem Tem pijama, coleção. Será que tem pijama para adulto também? tá? Não sei. Pra criança tem, a Elô tem 2. Tem pijama. Tá lá para perguntar. Então, não percam Amor Ágape. criança. Ó, Criança. Já chegou a informação aqui. Tem que inventar um pijama aí para adulto também. Os jovens. Então,
Amor Ágape. E não deixe de seguir a página do Instagram deles. Lá tem algumas fotos. Lá você também consegue entrar em contato com a Vivian. É @amorágape moda católica. Tá bom? Quem quer falar o próximo? Quem Tá é o bom. próximo? Você que Achei. falou que tinha uma pergunta. Não, Ah, calma, sua pergunta vai vir. Serve bem. Ah, tá. Fez seu casamento, né, Fez Sheila? meu casamento. Top. Então, sou suspeita pra falar. Eu sou Top, suspeita, porque eu top, fui em top, várias top. festas que ele fez Literalmente. também. E meu padrinho também. Ah, Ah, verdade. Literalmente vocês serve já bem. perceberam que aqui é tudo em família, tudo em amigo. Se você deseja ter um evento organizado, bem servido, cheio de sabor, organização, tudo de primeira, serve bem festas e churrascos. Especialista em buffet completo para festas, eventos em geral. E você falando que ouviu sobre o Serve Bem pelo UpaCast, você vai ganhar mencionando para eles, tá? Precisa mencionar, tá, gente? Não adianta só falar, ligar e falar que quer um orçamento. desconto. Para poder ganhar o nosso desconto, tem que falar que nos assistiu. Você ganha 1 hora gratuita de evento. Fechou 5 horas, ganha a Ganha a sexta. sexta. Ou, né, pode ganhar 1 hora e paga Desconto, as 4. Isso, ganha 1 hora de desconto. Tá bom? Entre em contato com a Ailton pelo telefone 11 9 8975 3309. Repita! 11 9 8975 3309. E temos mais um para fechar 3 patrocinadores aqui neste momento. Dolce e Bela Doces Gourmet. Gente, se vocês não experimentaram esse doce, estão É muito bom. perdendo. O brigadeiro é muito bom. Então, ó, fica a dica. E não é só brigadeiro gourmet, nem nada assim. Tem doces para festas, doces finos, bolo. É só você entrar em contato Copo com da a Vanessa. felicidade. Copo da felicidade, esse é bom. Bolo de corte, bolo Ih. confeitado. Dá pra gente ficar um tempão aqui falando, só salivando. Então, entre em contato com a Vanessa, fala que veio pelo UpaCast. Quem é nosso aqui ouvinte, nosso espectador, ganha 20% de desconto. E na compra acima de 5 unidades, você ganha um brinde especial. E como que eu faço para entrar em contato com a Vanessa? @dolcebela. Tá aqui na legenda, o Bruno vai colocar para a gente. Aqui embaixo. @dolcebela. E aí, ó, eu tinha falado que os homens podiam assistir, né? Que ia ter Sim. coisa para eles. Além de tudo que a gente está falando, ó, fica a dica. Eu, se fosse você, comprava um docinho para sua esposa, para sua filha, namorada, enfim. Presentear. Para você presentear alguém. Fica a dica. Ouviu? Fica a dica, amor. Obrigada. Grace, uma pergunta para você. Socorro. Você falou do Bruno, você conheceu ele e tal, trouxe ele para a igreja, ele está aqui, inclusive, faz parte do nosso UpaCast. Já foi catequista, tudo, já foi coordenador aqui do UPA. E sua filha? Porque vocês casaram, tiveram uma linda princesinha. Como é trazer a Elô para a igreja? E ver ela, por exemplo, no grupo, dançando, ela indo na missa, rezando. Como que é isso para você, o seu coração de mãe? Transborda. E para a O- é Grace de aquela- antigamente, olhando isso? O exemplo arrasta, né? Então, acho que a gente está dando mais do que falar, ela está vendo. Eu acho que isso é tudo. Mais do que a gente fica, que nem a oração do Santo Anjo, a gente ensinou e ela pega as coisas muito rápido. A gente ensinou umas 2, 3 vezes e ela já sabia os pedaços. E ela mesmo vai. Quando ela começou a falar, eu comecei a chorar. Eu falei, nem precisou eu ficar, tipo, repetindo. E ela pega as coisas muito fácil. Ela adora dançar. Adora dançar. Então, hoje mesmo ela estava batendo palma, o povo batendo palma na missa e ela batendo palma junto. Então, ela vendo. Então, enche o nosso coração, né? Tipo, estou ensinando da mesma forma que minha mãe me ensinou. Acho que é o contrário de mim, que achava, não queria vir. Eu vejo que ela gosta de vir, ela gosta de estar aqui. Ela gosta dos tios, né? Que fazem tudo por ela. A Rafa foi a Ela mesma gosta coisa. de Eu falo que a estar Rafa aqui. também. Ela gostava de estar É. aqui.
desde pequena. Eu vejo que ela gosta de estar aqui. Mas eu falo que é uma diferença muito grande. Hoje, graças a Deus, meus pais estão tão quanto nós, né, dentro da igreja, servindo da forma. Minha mãe serve no grupo. Meu pai serve da forma dele, né? Ele Mas tá sempre aqui. Tá sempre aqui. Vem todos os domingos pra missa. Ele nem sabe, mas ele serve bastante. Ele não sabe. A gente deixa ele... Ele acha que ele não serve. É tipo isso. Hoje em dia, se minha avó não tá em casa, ele vem sozinho pra missa. Antigamente ele só vinha pra Verdade. missa se minha mãe viesse. Eu vejo muita diferença da Rafa, da nossa caminhada com a Rafa na igreja, que é o que eu vejo na Elô, e a minha e da minha irmã, que os meus pais não frequentavam. Sempre foram católicas, mas nunca frequentavam, não tinham um entendimento. Do que é. Entendeu? Da importância do servir. Então, por isso que eu falo assim, eu não queria. Por quê? Porque eu via que meus pais não eram de ir muito. Meu pai não vai, minha mãe não vai, por que eu tenho que ir? Esse era o meu pensamento quando criança. E hoje eu vejo as meninas, a Rafa, que já cresceu, mas a Dentro, Elô, igual hoje na missa. Confesso que quando ela era bebê, era bem difícil. Dei, você. Fala pra mim, como que você vê a D de antes e a de agora, dentro da igreja? A Andressa de hoje tá mais madura. Mais madura na fé, mais madura emocionalmente também, mais madura, acho que mais madura de tudo. Depois eu fiz catequese, assim como a Rafa, eu fiz antes. Porque todas as minhas amigas iam fazer. Éramos em 4 patotinhas. E aí cheguei lá toda bonitinha com a minha Bíblia ilustrada. Ilustrada, né? Ilustrada, E que cheguei, chique. eu quero Isso que eu ia falar, Que chique. chique. ilustrada, gente, era uma Bíblia de criança, bonitinha assim com as historiazinhas. Tipo dessas infantis? Ah, tá. Cheguei lá, Anotei. eu e minhas 3 amigas, as 4 juntas, e fomos fazer a catequese. Não queriam deixar eu fazer, mas deixaram porque eu sabia ler e escrever. Ela sabe ler e escrever, então tá, porque se eu não fizesse, ia ficar ruim, porque, enfim, os pais levavam, né? Um pai levava todo mundo. Aí eu fiz. Eu vinha para a missa com a minha avó, então eu dormia com ela quando era para vir para a missa, né? Ela cuidava da sogra dela, da minha bisavó. E aí, nesses dias, vou na missa de manhã com a minha avó, eu dormia com ela. Já facilitava, né? Mas depois que eu fiz a primeira comunhão, parei de vir, óbvio. Né? E ela tinha um costume de, sempre que ela vinha à missa, ela voltava e falava assim, você não sabe o que eu encontrei lá. Jesus mandou um beijo para você. Jesus mandou um abraço. Nossa Senhora estava lá, te mandou um abraço. E aí tinha vez que eu já ficava assim, já sei até o que ela vai falar. Todo domingo é a mesma coisa. Todo domingo era a mesma coisa. E às vezes ela chegava, eu não estava fazendo nada demais. Eu estava, sei lá, no computador. Nada de produtivo, estava jogando algum joguinho, sei lá. Então eu tinha preguiça. Eu não vinha por preguiça, simples assim. Não era porque eu não gostava ou porque não sei o quê. Eu, de fato, não lembro muito dessa época se eu não gostava. Eu só tinha preguiça. Eu falava, eu tô aqui no sofá, eu tô na cadeira, não vou. E aí eu eu voltei a frequentar mesmo com mais frequência, porque de vez em quando eu vinha ainda, Dia das Mães, Dia dos Pais, não sei o quê. Minha mãe sempre puxava a gente para vir. Meus avós vinham todo domingo. E aí eu comecei a vir no Crisma. E foi muito assim... Gente, de verdade, eu não sei por que eu fiz o Crisma, tá? Você não foi catequista, né? Não. Eu não sei por que eu fiz o Crisma. Até hoje. Eu fiz porque Deus quis. Não que eu não tenha feito o Crisma sabendo o que eu fiz. Mas eu comecei a fazer sem saber. Minha avó chegou um belo dia lá, eu lembro da cena, eu entrando na cozinha dela, estava ela, minha tia... E ela falou assim, seu primo estava na igreja hoje. Tá bom, né? Tipo, ele começou a fazer o Crisma. Você não quer fazer também? Aí eu virei, tá bom, eu vou fazer. Ela, tá bom, depois você precisa escolher um padrinho também, não sei o quê. Aí deu 2 segundos, eu virei para minha tia e falei, você vai ser minha madrinha. Aí ela até olhou e me falou, mas Deus, já sou sua madrinha de batismo. Não, você vai ser minha madrinha de Crisma. Literalmente para confirmar o que minha mãe fez. E aí eu comecei a vir. Frequentava de domingo Crisma. A Adriana foi minha catequista, o Gé foi meu catequista. Quem mais?
tinha mais uma pessoa, não vou lembrar o nome, acho que eram 3 catequistas. Confesso que não lembro muita coisa dessa época. Mas eu sei que eu gostei. Aí eu fiz, a crisma, né? E continuei. Aí perguntaram, você quer continuar no UPA? Gente, eu não conhecia ninguém. Ninguém. Eu fiquei porque eu quis ficar. Eu falei, tô aqui na igreja mesmo, eu vou vir todo domingo. E aí eu passei. Eu vinha na missa e ficava no UPA. Vinha na missa e ficava no UPA. Toda vez. Às vezes minha avó nem me chamava. Eu descia correndo na escada, vó, pelo amor de Deus, me espera, eu vou na missa também. Me trocava rapidão, vinha na missa. Aí ela, você vai embora para casa? Às vezes eu ia e eu falava, você vai ter que me levar de volta na igreja de novo. Ia só para tomar café e voltava. Mas acho que eu era muito imatura. Eu vinha pelas amizades, eu vinha porque eu queria ficar no meio de pessoas. E por isso, assim, não entendia muito o que eu estava fazendo. Mas eu gostava muito. Foi o 16º Cristo e Você, que eu fiz quando eu estava no Crisma. Aí falaram, olha, você pode trabalhar no retiro. Eu falei, eu quero. E, nossa, acho que trabalhar foi transformador, assim, foi muito bom. Muito... Eu falei, é aqui que eu quero ficar. E aí foi mudando, não era mais pelas pessoas em si, mas era por ver aquele Cristo, ver outras pessoas conhecendo Jesus da forma como eu conheci, se aproximando. E eu falei, tá bom, é isso que eu quero. Falei, é isso que eu vou continuar fazendo. E aí estou aqui até hoje, assim. Mas eu olho para trás e eu falo que eu era imatura, porque eu acho que todo adolescente é. Eu tinha acabado de fazer 15 anos. Então, você quer experiência, você quer estar na rodinha com as pessoas. E nem sempre você coloca o que é principal na frente, que é Cristo. E aí eu fui aprendendo isso. Hoje eu estou aqui por Jesus. Mas eu agradeço muito por ter meus amigos junto comigo, né? Não seria, acho que, a mesma experiência. Eu não viveria da mesma forma. Talvez eu não seria a Andressa que eu sou hoje também. Então, eu sou muito grata pela Andressa do passado. É muito bom. E você, Rafa? Quando você se entendeu, assim, você falou assim... Quando eu me entendi... Sou católica... porque quando você era muito pequena, você vinha comigo com seu pai. Sim. Então, você não tinha um entendimento do porquê, do pra quê. Eu acho que eu entendi mesmo, de fato, foi no ano que eu fiz a Crisma, entre o retiro da Crisma e o retiro do UPA. Porque, não sei se ainda tem o retiro da Crisma, eu acho que não. Agora é Não, só o Cristo e Você. O meu foi um dos últimos anos que teve o retiro da Crisma. E foi muito importante para mim. Porque eu falei assim... Naquele retiro da Crisma, eu consegui entender o que era a Crisma. Que realmente que realmente eu estava ali pela minha vontade. Que a partir dali era eu que ia, eu que tenho que ter a vontade na missa, eu que tenho ter a vontade de fazer isso, mesmo sem vontade, e fazer, porque às vezes bate, né, aquela preguiça, eu não quero ir hoje. Eu tô com maior preguiça. Quero dormir. Quero dormir mais. Às vezes a gente acontece. gosta de dormir, né? Eu amo dormir. Eu não vinha porque eu queria ficar dormindo. Eu amo dormir. Nada a ver, vai pra igreja. Aí... Eu acho que uma adolescente ainda habita em mim. Lá no fundo... Aí eu lembro bem claro do momento da adoração do retiro. Vocês duas foram minhas catequistas, né? Não você conta e meu muito. pai. Não explana tá muito, bom. não. Tá bom. Não, pode continuar. Pode continuar. Não, você e meu pai, a Desse, o Vitor, quem mais? O Vinícius. Acho que Enfim, a Carol, né? várias pessoas. A Carol. É. A Carol e a Tainá. Enfim. E foi muito importante. E aí veio o retiro do UPA. Acho que já tinha passado o retiro do UPA, na verdade. Foi primeiro. É que E o retiro também- antes era em agosto. Foi em agosto, o retiro da Crisma, acho que foi em setembro, não lembro direito a data. Mas também foi muito importante, porque foi quando eu falei assim, caraca, isso é ser católico. Realmente, isso é entender ser católico, né? Não é só eu vou ir na missa, ou então, eu já escutei, gente, eu sou católica não praticante, porque eu sou católica porque eu fui batizada e às vezes eu vou na missa. Não, desculpa, na minha visão você não é católica. Você foi batizada, mas católica, apostólica, romana você não é. E
eu acho que eu entendi a importância disso no retiro. Porque foi, como a Grace disse, o amor que a gente conhece no retiro é incomparável. É um amor que a gente fala assim, eu quero de novo. Eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo. E aí, daí em diante, eu acho que minha vida mudou bastante. Hoje em dia, por incrível que pareça, eu não tenho tanta preguiça de acordar para vir na missa porque eu sou coroinha. Porque eu falo assim, eu tenho que servir, eu tô na escala. Aí, tipo assim, quando eu tô na das 6, eu falo, eu posso dormir até mais tarde, mas o despertador toca porque eu esqueci de desligar o despertador. Eu falo, tá bom, era pra eu ter acordado cedo, tudo bem, eu vou. Aí eu venho pro UPA, às vezes venho até na missa de manhã mesmo, tendo que servir à tarde. Você tem missa dupla no dia, É. manhã e à tarde para ir. Sim, às vezes serve em duas, às vezes só em uma. Já servi nas 3 missas No mesmo dia. no mesmo dia. Amém. É cansativo, mas é muito gostoso. E eu, assim, não tenho tanta coisa quanto vocês para falar, assim, mas é mais isso mesmo. Mas é a sua experiência, a sua vida. Muito bom. É a Essa visão de caminhada, a visão de uma adolescente. E nós temos muitos adolescentes, né? Graças a Deus. Graças né? a Deus. Eu falo, o UPA ele é um grupo de jovens UPA, que a gente fala que virou o grupo da família. Porque muitos, né, vieram juntos, que é o caso da Grace e do Bruno, né? Grace veio, trouxe o Bruno, Dei e Vitor, já estavam na caminhada aqui na paróquia, né? Uhum. Muitos já casaram, que eram jovens, hoje já construíram suas famílias e já têm filhos. Tem muitas histórias aqui de Sim. adolescentes, né, que acabaram começando a namorar, né? Se conheceram aqui, começaram a namorar, fizeram todo o caminho do namoro, noivado, casamento. Hoje já tem Daqui já saíram tantas vocações. Sim. muitas. Dessa sala que a gente já saíram mulheres que viraram carmelitas, a irmã Paloma. freiras. Já Freis também, né? Ou não teve ainda? Padre. Padre. É o padre. Não sei. Eu não lembro o nome. Nada a ver. Eu não lembro o nome dele, Não gente, lembro. eu sou péssima Eu pra não nome. sei se é. Mas muitos casais, o DJ? principalmente. Não sei. Também não. Não lembramos agora, depois a gente mas coloca. depois a gente lembra. Depois o Bruno coloca aqui o nome do padre. Mas eu sei que já saiu. Mas já péssima. saíram Padre já muitas saiu. vocações daqui. E vai sair mais um. Vai sair mais, se Deus Se quiser. Deus quiser. Everton. Everton. Padre o Padre Everton. Everton. Mas tem mais um. Eu não sei o nome. Tem um outro, É. né? Eu sou péssima, Ó, o Vitor gente. tá- Não sei o Nomes, nome. Não Não sei lembro não. nomes Não, que agora, teve mas outro. enfim. O Vitor Mas está atrás das eu câmeras, acho que- literalmente, gente. Hoje é os homens hoje- atrás das câmeras. Mas eu acho muito lindo isso da nossa igreja, né? Ela tem vários caminhos para você seguir de acordo com aquilo que você é chamado a viver também, né? Então, nós 3 aqui fomos chamadas para o matrimônio. Tem uma pessoa daqui que virou monja, né? Ela virou uma carmelita. carmelita. Pode ser freira. Pode uma pessoa que não quer casar. Eu não me vejo no sacramento do Viver. matrimônio. Posso viver, né, a castidade, o celibato. Isso, Existe até uma consagração que eu saiba, né? É bem complexa, mas tem uma consagração quando você Pra seguir o celibato. assume que você quer ser celibatária. Eu conheci uma pessoa pela internet. Ela foi fazer até caminho com o bispo, de tão séria que essa Eu consagração. nunca vi mulher. Eu já vi um homem. Que eu acho que é da Canção Nova. Não lembro o nome. Mas tem para Thiago. mulheres Thiago. também. E fora que todos nós somos chamados leigos, né? Nós Sim. servimos a nossa comunidade, nós servimos a Deus como leigas. Sim. E para nós que somos casadas, isso eu ouvi de um padre. Eu fui numa meditação que teve do Evangelho. Óbvio que eu não vou lembrar o Evangelho agora, né? Como sempre, eu sou meio esquecida para essa parte, mas eu lembro muito bem da fala dele, porque aquilo me marcou. Ele falava diretamente para as mulheres que são casadas, né, e as mulheres que têm família, que antes a gente serve a Deus, antes de servir fora do nosso lar, a gente serve dentro do nosso lar. E ele falou assim: você não precisa de horas e horas e horas de oração. Você precisa fazer o que você precisa fazer, simples assim. Ele falou: você limpar, né, nós mulheres, você limpar a sua casa, você fazer uma comida, cuidar do seu Já é filho, do seu marido, ou até, né, no caso, por exemplo, a Rafa, né, que é jovem, você
sei lá, fazer uma comida para sua mãe, para o seu pai, alguma coisa, você está servindo a Deus dessa forma. Falou assim, antes de você fazer qualquer coisa, é assim que você serve a Deus. Falou, Eu já então, antes vi. de você fazer qualquer coisa, e fazer mal feito, de má vontade, sempre lembrar, eu estou servindo a A Deus. Deus. O Deus quer o meu melhor. Se na igreja eu vou, igual a Rafa falou, eu quero servir bem, eu esse quero zelo, né? estar preparada. A gente tem um zelo, né, com a igreja, a gente precisa ter um zelo com a casa. E a mulher é muito disso. E por que da mulher, né? Homem também pode limpar a casa, homem pode fazer um monte de coisa e tá servindo a Deus, mas é porque a gente presta atenção nos detalhes. Então, igual a gente falou assim, decoração daqui, não sei o que, é um negócio tão bobinho, mas a gente presta atenção nos detalhes e no todo ao mesmo tempo. Acho que a gente tem a gente consegue fazer isso, não sei como, ao mesmo tempo que a gente está olhando todo, a gente está vendo assim, nossa, putz, espera, essa xícara tá torta, eu preciso lavar essa xícara porque eu vou usar no podcast, sei lá, amanhã. A gente consegue prestar atenção no tudo. Nossa, amanhã eu vou trabalhar, então eu já tenho que deixar minha comida pronta para mim ou para o meu casa marido, a casa organizada. Sim. Mesmo que, por exemplo, no meu caso, o Vitor vai cozinhar amanhã. Tipo, amor, para você cozinhar, a gente tem que descongelar a carne. E aí, quando o padre falou isso, e ele deu exemplos assim, do dia a dia. Tipo, você tá lá na sua lavanderia estendendo a roupa. Ele falou, não murmura. Ele falou, edifica a sua casa. Você não quer ficar rezando, né? Toda hora conversando com Deus. Ele, faça bem feito. Faça aquilo com vontade. Você está arrumando sua cama, ou você está no seu trabalho, até no seu dia a dia. Porque, né, nós trabalhamos fora de casa. Você está lá fazendo alguma coisa, faça bem feito. Você está servindo a Deus. E eu achei isso muito bonito. Ele falou assim, e lógico, nós mulheres conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Vocês têm um dom para isso. Eu falei, nossa, esse padre sabe das coisas. Ele é sábio. Esse padre está muito sábio. E esse é o papel, né, da mulher na igreja. Porque, igual, a igreja somos nós, né? Nós tem a igreja física, mas a igreja somos nós. E tudo que a gente falou aqui, né, vida de oração, né, o papel da mulher na igreja, testemunho, serviço na comunidade, que todo o nosso relato da nossa vida é o nosso servir, né, o papel familiar, que é o que a gente vem contando, vem relatando aqui, né? Uhum. Nós aprendemos a fazer, né, o servir, né, dentro da Dentro da nossa nossa. casa, com Deus sendo o centro de tudo, né? Então isso é muito importante. E as missões, que foi o que nós falamos aqui, né? Que o UPA, né, que dessa sala saiu, e os apostolados, né, Dê? Então, Uhum. eu acho que o nosso testemunho falou por si só sobre o papel da mulher dentro da igreja. E que as mulheres que estejam assistindo, né, elas vejam que não há uma única forma de você servir, ou, né, eu não conheci o meu, sei lá, marido, meu noivo na igreja, mas a Grace também não, e trouxe hoje, né, a pessoa frequenta, ou, eu estou afastada da igreja, minha família não vai na igreja, Sheila ficou afastada, voltou, criou uma linda menina aqui dentro da igreja. Depois não tem um caminho certo, não tem Tem uma regra. uma regra. Vou ver, ó, a Grace trouxe o Bruno. Vocês Você se conheceram. conheceu, é. O Alex e eu, nós viemos juntos. Vocês vieram juntos. Entendeu? Então não tem uma regra, não tem uma forma certa. Mas eu frequento, eu sirvo, mas o meu esposo não, ou a esposa, né? Apresente ao Senhor. Apresente em oração. Eu falo muito que o meu tempo, o que Deus teve no meu tempo, ele não vai ter no mesmo tempo da D, não vai ter no mesmo tempo da Rafa, não vai ter no mesmo tempo da Grace. É a mesma coisa para o seu esposo, a sua esposa, que ainda não conheceu o verdadeiro amor. Mas nunca é tarde. Deus está ali, ó, o Senhor está com a mão estendida, só aguardando. Então não adianta você falar assim, mas ele tem que ir junto comigo, porque eu já vou, Não. O tempo de Deus é o tempo. Tem aquele tempo especial para cada um de nós.
Deus não obriga a gente a fazer nada, né? Se você está fazendo alguma coisa porque Deus obrigou, então você não entendeu o que é viver na igreja, você não entendeu, acho que quem é Jesus, assim, a gente faz porque quer. E como foi para você aguardar o tempo de Deus para trazer o Vitor para perto daqui do grupo? Ah, Tudo tem seu tempo. não, E eu vou ele- falar assim. Ele também teve o dele, né? De aos poucos Sim, conhecer o nosso grupo, porque ele era, né, de outro grupo. eu posso falar que assim, eu não, de verdade, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não sou muito esquentada com as coisas, assim, de Você ficar. entregou para Jesus. É tipo, deixa a vida me levar. Às vezes até demais, né? Tipo, Senhor, A desse é a calmaria. às vezes até demais. Aí ele tem, né, o grupo dele, o ministério dele, ele já participava da igreja, então para mim assim, já era maravilhoso isso. Não tinha pretensão dele começar a frequentar nada comigo, até porque eu sabia do trabalho que ele fazia, ele participava do teatro, né, na missão, eu não lembro se ele já era coordenador nessa época, já era. Então eu sabia que ele tinha muita coisa. Então para mim era tranquilo, tipo, se ele não Pra não você era quiser ok. vir, tudo bem. Tipo, o importante é que ele está na igreja. Aí só que aí eu comecei a vir. Eu me afastei teve um ano que eu não quis vir participar do retiro, me afastei e tudo bem. E aí ele veio trabalhar no Encontro das Rosas, que o pessoal do UPA chamou a Noá para trabalhar. Eu não lembro se tinha acho que era o som, não tinha o som, era Não para vou- das crianças. Sem te cortar. E tem o Encontro das Rosas esse ano, Tem o né? Encontro das Rosas esse ano. Que dia que é? 19. 18 de 18 maio. de maio. 18 de maio. né? 18 de É. maio. 18, sim, Inscrições senhora. abertas, não esqueçam, né? A inscrição está no segundo lote. São 50 50 segundo reais. lote, reais. 50 reais. E o que tem nesses 50 reais? Café da manhã, almoço, Café da tarde. um cafezinho da tarde ali, um cafezinho no final do dia. E Começa com a missa. começa com a missa às 8 e vai até às 4h30, 5 horas. Então não perca você, mulher, tá bom? É E muito Quem bom. quiser pedir, tem a camiseta também. Encomenda da camiseta, são 30 30 reais a reais. camiseta. Depois entra lá no Instagram do UPA Grupo de Jovens, que você pode ver a camiseta, pegar o link Tem da uma fotinho inscrição. Com tamanho, tudo Tem certinho. o tamanho, não perca. Gente, é muito bom. É bênção atrás de bênção. Tá no 10º? Segundo? Então, eu, 12º? eu tava pensando nisso acho que agora, é porque eu fiz 12º. todos. Deixa eu ver aqui. Eu também fiz todos. Acho que é 12º. Eu acho que só fiz um. Vocês só Eu, vê- eu A fiz. Rafa vai confirmar. Não, acho que é 12º. Aqui é ao vivo. 12º encontro. Décimo das segundo. Rosas. Aí do encontro eu sei que a Noá veio para acho que parte das crianças que tinham kids, né? Aí É, a teve Noá música, cuidava teve um dessa monte de parte. coisa. E aí ele veio trabalhar. E eu, tudo bem, fica lá. E aí eu falei para ele, amor, esse ano eu vou voltar pro UPA, tá? Eu vou participar do retiro, não consigo ficar longe. E ele falou simplesmente, tá bom, é o que você quer, participe. Só que aí eu comecei a vir pra cá, né? E acho que ele, conforme ele foi vendo. O quê? Não teve briga. Às vezes ele ficava, ai, você vai lá de novo. Ai, mas você faz muita coisa. Mas, tipo, eu não arredei o pé. Eu falei, Tipo o Bruno. você me conheceu lá, eu vou lá. E eu sempre frequentei as coisas do ministério com ele, da Noá, Mas né? Deus puxou ele pelo laço. Eu sempre ia com ele. Quando tinha ensaio, não, assim, porque eles ensaiavam bastante, e não é da minha área. A parte de teatro, dança, eu fico nos Uma dança bastidores. também não, gata, Não, dá uma segurada. não, mas nem Teatro teatro. mesmo. Não. Música, então, Teatro, tudo bem, misericórdia. podem contar Se eu comigo. começar a cantar aqui, Eu- não iam deixar eu nem chegar Eu perto rezo. do violão lá. E eu também nunca quis. Mas aí eu participava nas mostras, eu ia nas coisas. Eu falei, pô, eu vou nas coisas com você, né? Tipo, você não vai comigo. É só eu que vou pras coisas. Mas tudo bem também. Não quer ir, não vai. Só que ele começou a participar. Eu falei, olha, tem uma decisão aqui. Ou tudo bem para você eu participar, ou não tudo bem, e aí a gente vai ter que conversar. Porque eu participo de boas. Eu falei, tá dentro da igreja. Da mesma igreja. Não é nem, tipo, paróquias separadas que impossibilita a gente de se ver e nada disso. Aí tá bom.
E aí, com o tempo, deixei de lado, assim. Falei, seja que Deus... Literalmente, foi assim, Na mão do seja Senhor. que Falou, Deus Senhor, quiser. toma conta e resolve. Aí ele está aqui hoje, gente. Foi assim, foi... Eu falei que Foi eu sou meio que assim. você trouxe. Eu brinco que eu sou, sabe, a Let It Go, aquela música da Frozen. Let it go, e é isso, gente. Joguei pra Deus, falei, Deus, seja o que você quiser. E foi o que ele quis. Mas eu fico muito feliz com isso, de estar hoje com ele aqui. E eu sei que ele gosta muito, né, de tudo que ele faz. Acho que ele se encontrou um outro lado. Ele fala isso pra mim, nossa, eu adoro o que eu faço. Ele fica na sua imagem, tira foto. E eu falei, é isso, gente. Então, Se encontrou. estamos bem. Nos encontramos, cada um É no isso. seu. Tem um último patrocinador, né? Temos os últimos patrocinadores dessa edição. Um é duplo, Ah, Tá. é verdade. que é a Luma. Então, temos Luma Acupuntura com o nosso querido Marcelo. Porque, assim, né? A gente cuida do espírito, a gente vem na igreja, alimenta a alma, mas a gente precisa cuidar do corpo também. Então, com a Luma Acupuntura, você cuida do seu corpo. Ele tem acupuntura, auriculoterapia, quiropraxia, massagens. Então, nada melhor do que uma sessão para você restaurar aí sua saúde, cuidar do seu templo de Deus. E se você falar que você chegou na Luma Acupuntura pelo UpaCast, você ganha 10% de desconto na sessão, tá? Não esquece, você tem que mencionar, não adianta só mandar mensagem, não. E a outra parte da Luma é o Luma Apiário, porque o Marcelo, né, faz de tudo um pouco. No Luma Apiário, o que ele tem? Ele tem mel natural, gente, é literalmente mel natural, não é um meladinho assim que botam açúcar, não. É mel feito lá pela abelha, bonitinho, saudável, para você pôr no seu chá, no seu pão, no que você quiser. Própolis, também 100% natural. É ótimo para quando você está com tosse, né, dor de garganta. E ele falou que também está fazendo hidromel. Então, já sabe, quer alguma coisa relacionada a mel, procura a Luma Apiário. E como que eu entro em contato com o Marcelo? Tanto para o apiário da Luma, quanto para a acupuntura, você tem que mandar uma mensagem no telefone dele. 11 9... 11 9 9900 2660. Repita. 11 9 9900 2660. Entra lá em contato com o Marcelo. Nosso É. último patrocinador. Ela já deu pra Vai, Rafa. Grace. Vai, Grace. Vai. Ela deu pra Rafa. Não, vamos lá. Nossa última patrocinadora especial. Nossa última patrocinadora é a Papel e Cores. Papéis e Cores. Papelaria Criativa. Nós temos cadernos, agendas. Pega o planner aí, Rafa. Lembrando, gente, Planners. isso é um planner, tá? Por favor. Aqui, ó. Agendas e tudo para quem ama organização e criatividade. Também tem lembrancinhas e itens de festas personalizados, tá? Porque o negócio é chique. Usando o código, tá? O Pacast 10 no site, você ganha 10% de desconto em todas as suas compras. Lembrando, gente, usando o código, tá bom? O Pacast 10, não esquece. E você pode entrar em contato com a Fernanda pelo Instagram, @papéis.cores, tá bom? E elas têm várias coisas, viu? Eu ganhei uma agenda com a capa de Santa Terezinha, do tem um Vitor. bloquinho, ó. Tem um bloquinho que a gente Bloquinho de ganhou. notas que a gente ganhou. Tô aqui, Diário usando pra minha espiritual. pauta. Tem Diário diário espiritual. espiritual. Gente, é uma infinidade de coisas. E são muito, muito, muito caprichadas, assim. Então, não deixe de conferir lá a Papéis e Cores. E aí, Dê, encerramos, né? Vamos finalizando. E acho que o recado que a gente quer deixar aqui, né, principal do porquê a gente roubou esse episódio dos meninos, é que a mulher tem um papel muito importante, né? Se você pega a Bíblia, a mulher está presente desde o começo. A gente tem histórias de mulheres incríveis ali. A maior mulher de todas, Nossa Senhora. Na história da igreja, se você olhar, na verdade, a maioria das pessoas dentro da igreja são mulheres que frequentam, né? Não
vou saber porcentagem, porque eu nunca contei, assim, mas sempre que você vai entrar numa paróquia, pode reparar, a maioria são mulheres. Sim. Então a gente tem um papel muito, muito lindo, assim. Eu acho que eu ouvi uma vez que a mulher gera vida. E não no sentido, né, de ficar grávida, mas porque por onde a gente passa, a gente faz gerar alguma coisa, a gente faz brotar alguma coisa. E eu fui reparando nisso, e faz muito sentido, porque a gente provoca as pessoas a querer ser melhor, seja em casa, seja num trabalho, a gente quer sempre ver alguma coisa crescer. Então, eu escutei isso uma vez, foi a partir de uma meditação também, e eu falei, nossa, faz muito sentido. E que fica um convite para as mulheres, se você não serve na sua paróquia, ou né, até mesmo em casa, não está servindo a sua família, e servindo a si mesmo, né? Procure e faça seu momento de oração, porque tudo a gente fortalece. A mulher se edifica o seu lar se ela reza, se ela ora. Seja no seu momento, fechando a porta do seu quarto e rezando sozinha, seja fazendo alguma tarefa que você tem que fazer, seja ajudando uma pessoa. Acho que o nosso papel dentro da igreja é esse, né? A gente leva a Deus às outras pessoas através de nós Do nosso mesmas. servir. De nós mesmos. É isso? É isso mesmo. E aí, Grace? Como a Dê falou, acho que o maior exemplo é a Virgem Maria. E a gente tem muitas santas, né? Como a Santa Terezinha, né, dando... A de cadeia pode falar melhor. Não, eu acho que sim. Pode terminar. Ela tem a história de vida. Se a gente olha na história da igreja e pega, como eu falei, na Bíblia, as mulheres que esposas tem na Bíblia, dos, né? dos grandes líderes, né? Abraão, Isaac, Jacó, elas tiveram um papel fundamental. A gente tem o livro de Ruth, o livro de Esther, para quem quiser ler. São curtinhos, vale a pena ler. A gente tem histórias de grandes mulheres. As mulheres que seguiram Jesus, não só a mãe dele, né, que esteve do começo ao fim, mas temos histórias de Maria Madalena. Maria Madalena, a própria história dela. E ao longo da igreja, se você pegar, a gente tem grandes santas. E vale a pena meditar a vida delas. Você não precisa conhecer profundamente, mas os santos existem para inspirar a gente. Sim. Para inspirar a gente de alguma forma. E você pode falar assim, mas eu não tenho a vida, por exemplo, de Santa Terezinha. Ela era uma freira, ela viveu num Carmelo, na clausura. O que ela tem a ver comigo? Querida, tudo, tudo. Não importa. Santa Terezinha, ela foi uma jovem, literalmente uma jovem. Ela queria tanto, mas tanto, mas tanto ser freira, viver para Deus, que ela foi pedir para o Papa permissão, porque ela não tinha idade suficiente para entrar no Carmelo. É que também eram outros tempos, né? Era mais acessível você chegar, né, tete a tete com o Papa. Mas ela foi pedir permissão a ele. Olha a ousadia dessa menina. E ela era uma menina que ela sofria muito. Ela perdeu a mãe cedo. Ela era mais nova, de 5 irmãs, fora os bebês que a mãe perdeu. Então, de 5 irmãs vivas, ela era a quinta. Ela sofreu muito com a morte da mãe. E ela sofria muito. De dores, assim, tendo a falar, posso estar errada, tá? Não sei se hoje em dia seria diagnosticado como, por exemplo, uma depressão, alguma coisa assim. Mas ela sofria muito. E no livro dela, que chama História de uma Alma, ela fez a própria biografia dela. Ela fala que num momento desse de uma crise, de um ataque que ela teve, ela voltou a si vendo uma imagem de Nossa Senhora no quarto dela. Isso por conta da perda. Também. Ela Também. já era uma menina mais melancólica, mais introspectiva, vamos dizer assim, mais triste. Era uma característica dela. E aí ela melhorou dessa crise e foi quando ela quis entrar para o Carmelo, só que ela não tinha idade suficiente. Ela entrou e, gente, ela é conhecida como
a santinha das coisas pequenas, né? Que na minha pequenez eu sirvo a Deus. Então, Santa Teresinha, ela mostra pra gente que, mesmo na clausura, mesmo ela fazendo a mesma coisa todos os dias, ela servia a Deus. Ela servia a Deus lavando o banheiro, ela servia a Deus fazendo uma comida, ela servia a Deus, óbvio, quando ela rezava. E ela servia a Deus, tem um capítulo do livro dela, da História de uma Alma, que ela fala que tinha uma irmã que ela não gostava no convento. E essa irmã adoece. Ela cuida dessa irmã. Ela não gostava dessa irmã, mas a penitência dela mesmo era cuidar dessa irmã, que precisava de auxílio. E ela cuidou até o fim da vida dela. Santa Teresinha faleceu com 24 anos de... acho que é tuberculose. Ela faleceu muito jovem, só que ela deixou muitos ensinamentos. E por que eu falo tanto dela e eu gosto? Porque ela é uma jovem, uma santa que faleceu jovem, e ela é simplesmente uma doutora da igreja. Numa época onde você via, temos grandes doutores na igreja, São Tomás de Aquino, por exemplo, Santo Agostinho, onde, por exemplo, esses homens, eles fizeram grandes feitos. Eles não viviam na clausura, eles não eram um rapazinho, né, um jovenzinho que estava aprendendo sobre a vida. Não, eles eram homens formados, estudados, estudiosos. E você pega os demais, né, doutores da igreja, e como você poderia imaginar que uma menina viraria uma doutora da igreja? E os ensinamentos dela são muito básicos, que eu ame minha pequenez, sabe? Que no pouquinho que eu possa fazer, eu ainda assim sirva a Deus. É muito válido. E eu tô lendo um livro dela, dos Milagres de Santa Teresinha. E eu não sabia de muitas coisas, tá? Eu nem terminei de ler o livro, não cheguei nem na metade, porque eu quis ler com calma. Eles são todos os milagres da Santa Teresinha. Ela era chamada... O primeiro capítulo fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Ela é uma santa francesa, e os franceses, e muito das mulheres, principalmente, que espalharam essa devoção, falavam, olha, tem uma santinha, ela me protege e ela vai proteger você. O que essas mulheres faziam? As mães, as filhas, né? Elas davam uma medalha de Santa Teresinha para aquele homem que ia para a guerra. Então, olha o papel importante daquelas mulheres. Elas não podiam, né, batalhar, ir para a guerra, para o campo, tal, e defender o país delas, mas elas protegiam aqueles homens através da oração. E, assim, são relatos impressionantes. Elas estavam intercedendo pela vida deles. Né? Intercedendo. Elas ficavam em casa, muitas delas. E eu tenho um relato, desse milagre, dos milagres. O cara levou, o soldado levou uma medalha sem querer levar. Ele levou e ele foi salvo pela medalha, porque um dos tiros pegou na medalha que ele carregava no bolso. E ele não acreditava. Ele sabe aquele negócio quando você aceita um negócio da sua mãe? Só porque você fala, ai, minha mãe que está me dando, vou aceitar. Ele foi basicamente isso. E aquela medalha salvou ele. E, a partir daquele momento, ele falou, eu vou levar o nome dessa santa. E eu vou proclamar o nome dela e o que ela fez por mim. Teve um outro que também foi, não sei se foi a mãe, que ele era muito devoto de Santa Teresinha. E teve um bombardeio e um canhão caiu em cima dele. Os colegas dele foram tirar esse canhão e falou, putz, morreu, né? Morreu, perdeu uma perna, enfim. Ele não sofreu nada, o homem. E aí ele falou o quê? Enquanto eu precisar, eu vou escrever o nome dessa santa em todos os lugares. Ele escreveu o nome de Santa Teresinha no canhão. E esse canhão hoje foi para a casa onde ela viveu. Está lá em Lisieux, na França. Ele falou, ele fez questão de levar depois, quando ele pôde, acabou a guerra. E ele sempre escrevia. Aí o pessoal, mas a chuva vai apagar. Não importa, eu vou escrever o nome de Santa Teresinha. E o outro foi de um cavalo. O soldado levou a medalha, né, para rezar pela Santa Teresinha, e ele perdeu a medalha no campo de batalha. E tudo bem, aí depois acabou, né, aquela batalha, ele voltou passando com o cavalo pelo local, e o cavalo dele simplesmente parou. E ficou cavando ali.
cavando e não parava e não saía, e não saía do lugar. E aí ele desceu do cavalo para ver o que estava acontecendo. Por que o cavalo não obedecia a ele? A medalha que ele perdeu de Santa Terezinha estava aos pés do cavalo. Ele falou, qual é a probabilidade disso acontecer? Tipo, imagina, muita lama, muitas coisas. Ele até achou, tipo, tem um bicho, alguma coisa aqui, eu vou descer e vou tirar. E não. E ela é conhecida como a Santinha da Guerra. E eu falei assim, eu nunca soube disso de Santa Terezinha. Tipo, eu conhecia um pouco da história dela. Eu também não sabia. Então, Eu sabia até a parte da mãe. Não, ela é incrível. A irmã dela é santa, os pais dela são santos. Então, pra gente ver como você, por exemplo, Sheila, trazendo sua filha, vocês vieram para a igreja, trouxe sua filha. É uma família santa. Você não precisa ter a santidade proclamada pela igreja. Vocês estão buscando a santidade. A Grace e o Bruno com a Elo agora. Vocês estão buscando a santidade. Sim. Em coisinhas pequenas. E os pais dela, curiosidade, eles casaram obrigados. Eles não era uma época que tinha casamento arranjado. Santa Zélia e São Luís, eles casaram obrigados. Eles não queriam casar. Santa Zélia queria ser freira, São Luís queria ser padre. E quando eles casaram, eles ficaram um tempo sem consumar o casamento, porque eles não queriam se casar. E um padre teve que aconselhar eles, falando, não, vocês são casados, para vocês, né, serem casados, vocês precisam consumar o casamento e vivam a vida de vocês, é a vida que vocês têm agora. Nisso eles tiveram 5 filhas. Santa Terezinha, eu não vou, o nome da mãe dela, os bastidores da irmã. Os bastidores vão procurar aqui pra gente, que também é santa. Elas entraram pro Carmelo, as filhas deles. Ou seja, eles não, né, ela não virou freira, ele não virou padre, mas eles tiveram filhas que continuaram presentes a Deus. Olha os frutos que eles deram para a igreja. Que bênção. 5 mulheres caminhando na igreja. Inclusive, curiosidade, a irmã dela, que foi madre do convento que ela esteve, e uma das irmãs, inclusive, veio para o Brasil. Não é, faz tempo isso, viu, gente? Tá? Lá atrás. Mas é muito bonito, pesquisem. Tem outras milhares de santas, né, para a gente pesquisar. A história de Santa Rita é maravilhosa. Santa Mônica. Chegou a cola. Marie, Pauline, Leone e Celine. São as irmãs de Santa Terezinha. Irmã Dulce é santa. A irmã Dulce. Nossa santa brasileira, irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres. Fica em Salvador? Ixi, Acho não. que Vou em pesquisar. Salvador. Vou pegar a cara. Acho que é. Tem filme Qual o dela, nome? sabia? Eu acho que fica em Salvador. Tem filme dela. História de Santa Clara, muito linda. Tem Santa Bárbara, Santa Salvador. Luzia. Salvador. Eu já pesquisei. Aí, ó. E aí, uma curiosidade, gente, que eu descobri há um pouco tempo atrás. Quem tem assinatura de algum streaming, tem o Prime da Amazon. Gente, eles têm muito filme de santos, tá? Muito. Eu comecei a assistir o filme de Santa Bárbara. E a gente assistiu um de Fátima também. Lindo, 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 lindo. Assistam. Então, fica a dica, pesquisem as santas da igreja. Em alguma coisa, elas trazem alguns ensinamentos pra gente. Muitos, né? E vai nos edificando como pessoas, como cristãs, como mulheres, mães, filhas. Eu aprendi muito nos vendo a série. E nos ajuda a entender muito... Visualizar a cena. Uhum. Sim. Me ajudou muito a entender algumas coisas. Do The Do Chosen. The Chosen. Nossa, você está visualizando o que está ali na Bíblia. Algumas coisas. Lógico que, né, não é tudo. Para esticar um pouquinho. Fiel, né, a Bíblia. Para esticar um Tem pouquinho, eles sempre colocam uma coisinha ou outra para esticar a história. A maior parte... Alguém podia fazer esse exercício, né? É que eu assisti só 3 episódios de The Chosen. Não Amiga. conseguia assistir. Posso fazer esse Também não propósito consegui aí. terminar. Sério. De pegar e assistir com a Bíblia, sabe? Acompanhando. Sabe o que eu fazia? Eu perturbava o Bruno. Jesus amado. Eu perguntava, onde está isso? Aí eu parava, eu dava pause. Aí eu falei, não, vou pesquisar. Aí eu procurava a passagem na internet. Aí eu procurava... eu queria ver se estava, tipo... Do mesmo fiel, jeitinho. Fiel. tava na Bíblia. E, tipo, a maioria é bem parecido. Uma coisa ou outra, não. Mas que nem a passagem da mulher hemorrágica, é idêntico. Porque eu fui ler, acho que tem 2 versões, né, Tá, em 2 evangelhos. 2 evangelhos. E eu li as 2 e, bem fiel.
essa, a que Pedro anda sobre as águas. bem fiel. Tá bom, gente, eu vou assistir. Olha, vamos assistir. Ok, vamos igreja. assistir. Sério. Farei Eu isso. comecei e parei. Não, no começo eu achava muito parado. Me dava sono. Aí eu falei, Por isso não, que eu parei. me dava sono. Eu falei, não, quero assistir. Meu, porque todo mundo falava. Eu falei, não, quero assistir. Aí eu fui insistindo. Só que, tipo assim, eu assistia metade de um episódio por dia, porque eu dormia. Mas assistiu. Tudo bem, a Mas gente eu pode assisti. assistir. É o cansaço. Demorou Terminou. tipo, o dobro do tempo, mas É o assisti. cansaço. Bom, vamos finalizar, né? Vamos. Agora papo sim, tá bom. vamos. Acho que a gente conseguiu aí bater um papo gostoso e mostrar um pouquinho da nossa realidade dentro da nossa paróquia. Mostrando um pouquinho do nosso papel, do papel da mulher dentro da igreja, né? Cada uma com a sua particularidade. E, como a gente falou, né, em todos os momentos da nossa vida, nós estamos servindo a Deus. Sim. Então, obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Posso Adorei. respirar? Pode respirar. Pode ficar respirar. tranquila. No próximo episódio, nos próximos, quem Os estará meninos aqui de vão novo? voltar. Os meninos Os voltarão, meninos assumem gente. pra gente. Confesso que não é nosso forte aqui. A gente deixa pro Alex e não. pro Vitor. Foi muito Cuidarem gostoso, dessa daí. adoramos. Elas insistiram Mas, muito. depois de Uma muita luta, gente. Uma insistência, luta. Então, que o nosso testemunho arraste o testemunho de vocês. O Vitor está aqui falando, né, pra gente finalizar com uma oração. Não, você vai encerrar a temporada também. É verdade. Nós estamos encerrando. A temporada. Vai ser o último episódio nosso? encerrando a Bruno? temporada. Nossa. Encerrando a temporada. Olha que chique. Essa é a Mesa Sério? Mulher, Essa nós é a estamos segunda encerrando temporada. Na terceira temporada, os meninos voltam. Na terceira, os meninos faltam firme e forte. Podem deixar. Né? Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Maria, com seu manto sagrado, cubra, interceda a vida de cada um. Que o nosso testemunho seja um grãozinho de areia aí na vida de vocês. A sementinha. A plantada. sementinha, que a sementinha tenha sido plantada nesse mês da mulher, né? Que é um mês tão importante, né? Para todos nós, que todos nós sabemos, né? Todo o caminhar da mulher, tanto dentro da igreja quanto na sociedade. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos finalizar com uma Ave Maria, um Pai Nosso. Sim. Né, Sempre pra rezando gente- pedindo a mãe para interceder pedindo por à mãe. nós. Pede pra à mãe a que o gente filho encerre atende, né? essa segunda temporada aí, tão abençoada quanto ela iniciou. Amém. Lá em Amém. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estamos e permaneceremos unidos em nome de um Deus Que é Pai, Filho e Filho. Espírito Santo. Amém. Mulheres, a gente espera vocês no Encontro das Rosas, tá bom? Esperamos vocês lá. Um Fiquem com beijo. Deus. Beijo.